Todos temos uma rotina corrida e muitas vezes imprevistos acontecem. Nessas horas, a quem recorrer? Bancos? Governo? E nossos sonhos e projetos? Como torná-los realidade? Se você é um profissional que possui registro no CREA, a solução está mais perto do que você imagina. Sua caixa de assistência existe para isso, para facilitar sua vida. Mediante a contribuição anual, que na verdade é um investimento, você conta com todo esse suporte exclusivo. E o valor pago volta para você em forma de benefícios, auxílios e seguros. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só te traz vantagens. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Entre em contato conosco. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao pessoal que nos acompanha pela internet. É com uma satisfação muito grande que a gente faz esse último AIA Convida, agora aí começando o mês de dezembro, o último AIA do ano, e contando com parcerias bastante fortes. E eu começo falando isso porque tenho dito bastante, por todo o canto aí que eu posso, que o trânsito é deixado de lado pela sociedade de uma forma geral. Entra, meu amigo do céu. O trânsito é deixado de lado pela sociedade. Em toda parte aqui no Brasil, ele é deixado de lado. Um prefeito se elege por uma coligação partidária. Tá certo, professor? E aí, depois que ele vai montar o secretariado dele, ele diz: o médico tal, a médica tal, vai ser o secretário da saúde. A professora tal, vai ser secretário da educação. E assim vai montando seu secretariado. Lá pelas tantas, alguém diz assim: e o trânsito, prefeito? Onde é que nós vamos colocar o trânsito? Ah, mas é mesmo. Vamos colocar o trânsito. Aí alguém diz assim: poderia criar uma diretoria. Até faz, né? Mas a maioria dos municípios do país, que são os municípios menores, os caras não fazem diretoria, não fazem secretaria, nada. O prefeito muitas vezes traz para pertinho dele, na administração, ou então ele coloca lá na Secretaria de Segurança junto, o trânsito. E aí vem o trágico, a escolha do secretário. Quem vai ser o secretário de Transportes e Trânsito? Bom, é claro que vai ser alguém que ajudou na campanha. E nem sempre o cara, ele é do ramo. Não é do ramo. Então vamos botar um engenheiro. Vamos pegar o engenheiro Garcias, colocar. O engenheiro Garcia é o cara da prefeitura, de fato, engenheiro civil, mas ele constrói escolas. Não está acostumado com essas questões de trânsito. Aí depois acontece alguma confusão, aí o cara sai atrás de uma solução. E as coisas têm acontecido assim. Então é por isso que está essa, como é que nós vamos chamar assim, essa balbúrdia no nosso trânsito, né? Ele é todo erradinho em todas as partes, com essa quantidade de mortes e acidentes e tal, que não precisa nem entrar no mérito, né? Então eu tenho feito essa fala bastante por aí, né? E aí parece que fui ouvido, graças a Deus fui ouvido. Então a gente tem um evento hoje aqui que a gente consegue reunir as pessoas presencialmente e pela internet de forma gratuita. Como é que a gente consegue esse milagre? Os parceiros. Então eu queria agradecer o presidente do CONFEA, o Joel Krieger, né? Engenheiro lá de Curitiba, que está tocando o CONFEA, sensível a isso. Então o CONFEA nos apoia fortemente, o CREA também, né? Agradecer a
a presidente Nancy, né, que está viajando, o Conselho de Presidentes, não é Conselho de Presidentes, como é o nome do Colégio de Presidentes, que ela está, mas nos mandou aqui o Fábio Roberto Chaves, que é engenheiro mecânico e segurança do trabalho. Bem-vindo, Fábio, muito obrigado. O Pablo Souto Palma, da Mútua, também nos apoia, e não é de hoje. A Mútua é nossa parceira desde lá dos primeiros cursos que a gente ministrava para a formação de gestores de trânsito aqui em Porto Alegre. A Mútua sempre esteve conosco. Aqui de São Leopoldo, também, da inspetoria, está o Luiz Carlos Tomedi. É Tomedi? É assim que pronuncia? Luiz Carlos Tomedi, muito obrigado, Tomedi. E o nosso parceirão de sempre, o José Carlos Garcias, que é o presidente da AEACIEPS. Como esse é um programa, como eu falei para vocês que estão aqui presencialmente, que é como se fosse um programa de rádio, né, com auditório, a gente não montou uma mesa aqui com as autoridades, né? Então, eu vou convidar os colegas para que se pronunciem aqui, né? Posso começar pelo Fábio? Fábio Roberto Chaves? Por favor, Fábio. Enquanto organiza o microfone ali para o Fábio, eu vou dizendo que a programação do evento está muito bacana, né? A gente forma isso com muito carinho, Marquinhos. A gente vai pescando, o que a gente precisa, né? Como é que a gente descobre? Olha, a gente está sempre em contato com as prefeituras, principalmente prefeitura. E a gente vai vendo as nossas necessidades, né? E a Denise, lá do CREC, que normalmente faz os nossos cerimoniais, agora não pode vir por problema de saúde, na família dela, ela diz, não, tu tem que fazer uma historinha, e o seminário tem que ser uma historinha. A gente procura, então, montar essa historinha, e eu acho que essa história aqui está muito bonita. Por favor, Fábio. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? É um prazer, em nome do Conselho, estar aqui. A presidente manda um abraço a todos e um ótimo evento. Ela está lá no Colégio de Presidentes, em Piauí, o último Colégio de Presidente. Gostaria muito de estar aqui. Ela também é uma sócia da EA, né? Também agradecer esse convite. Parabéns, Germano, novo presidente da EA, para o ano que vem, presente aqui. Então, é muito legal a gente poder estar aqui também, ver essa aproximação do Conselho com as entidades de classe, que o Conselho, um dos objetivos dessa gestão é essa aproximação, né? A gente vê aí a questão do chamamento dos patrocínios, que já tem no edital agora no final do ano, que é, então, cada vez mais reverter essa questão de destino dessa verba para que a gente possa reverter isso aí em capacitações, né? Então, é um dos objetivos dessa gestão, estar cada vez mais próxima dos nossos entidades de classe, das nossas instituições de ensino e serviço também. A gente vem já caminhando em passos largos com o nosso CREA Júnior, que vem aí trazer uma bagagem do nosso conselho para os estudantes. Isso vai ser muito legal e logo, logo vai estar em prática. Então, quero dizer para vocês que tenham todos um ótimo evento, em nome do nosso conselho, também ao Confia, né, nosso patrocinador master aí, a Mútua, todo mundo junto, sempre fazendo com que esses eventos ocorram, né? Parabéns a todos e um ótimo evento. Obrigado, Fábio. Vou convidar, então, o nosso amigo, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro e geólogo, Pablo Souto Palma, diretor-geral da Mútua, para fazer seu pronunciamento. Pode ficar aí, pode ficar aí. Posso ficar aqui contigo? Né? Fica aqui, fica mais um... Não é uma questão de auditório aí, então vamos ficar aqui, vamos fazer uma dinâmica mais... Tá escura? Não, acho que não, tá bom? Agora me enxerga? Agora sim. Como é bonito. A Mútua agradece, né, Otávio, como tu falou, né, a gente é parceiro desde o início, todas as gestões da Mútua têm ajudado aí na questão do trânsito, né, e olhando o Glênio lá, a gente lembra que o presidente Joel, do Confeia, não só um entusiasta, mas é um profissional que tem uma carreira dedicada ao trânsito, né? Exatamente. Então, isso por si só já traz um olhar do Confia, né, sobre as questões de trânsito, né? E o importante da tua insistência e de tu trazer o trânsito, a pauta
todo momento, porque o trânsito é um daqueles assuntos que eventualmente a gente esquece, né? Apesar de que todo mundo que chegou aqui precisou, né? Precisou, né? Ver as mazelas do trânsito e as partes boas do trânsito que tem, não só na cidade, mas na rodovia. E de vez em quando a gente não tem esse tipo de evento, assim como outros diversos assuntos, a gente acaba não se dando conta da importância desse tipo de tema, né? Então, toda vez que eu ouço falar, né, eu rememoro dos problemas da minha cidade e de todos os problemas políticos que tem a minha cidade relacionado a essa dificuldade, né, que tem de a gente encontrar pessoas, não só pessoas capacitadas, que também é uma das dificuldades, né, que a gente tem um mercado profissional relativamente pequeno, né, então nem todas as prefeituras buscam isso de forma efetiva e realmente, né, posso falar pela minha cidade lá, que via de regra quem domina o trânsito são os brigadianos, né. Então, geralmente, o prefeito chama lá um ex-brigadiano, um cara que já trabalhou lá na Brigada Militar para assumir o trânsito da cidade, e o trânsito, então, é um reflexo, né, das pessoas que estão gerindo essa política pública. Esperamos que esses eventos tragam resultados, né, de forma ampla no Estado e nos municípios, e que a gente tenha cada vez mais aprimorado não só a gestão pública, mas as pessoas que têm a capacidade aí de fazer a política pública dentro do município e dos estados. Obrigado, cara. Obrigado. Conta sempre conosco aí. Estamos à disposição de todos. Precisamos. Muito obrigado, Pablo. Presidente Garcias, por favor. Bom dia a todos, os presentes e os que estão nos ouvindo aí pela plataforma digital. Quero agradecer aí o nosso maior patrocinador, o Confé, na presença aí, não no evento, mas ao presidente Joel Krieger, né? Também quero agradecer ao patrocínio do CREA, né? Aqui representando a presidente engenheira Nancy, o engenheiro mecânico e segurança do trabalho Fábio Chaves. Quero agradecer a Mútua, também nos apoiando nesse seminário, na presença aqui do Pablo Palma, a Inspetoria de São Leopoldo, Inspetoria do CREA de São Leopoldo, nosso inspetor-chefe, o Luiz Carlos, engenheiro civil, Luiz Carlos Somed, né? E palestrantes, professores, o nosso professor e coordenador, João Otávio, né? E também quero agradecer aí a plataforma digital, aí na presença do jornalista Alexandre, Rádio Arquitetura. Enfim, esse já é o terceiro evento desse ano, né? A nossa gestão está terminando agora, final do ano. Já temos o nosso novo presidente da IA, que é o engenheiro Germano, né? Para quem não conhece, Germano, por favor. Nosso próximo presidente na gestão 23 e 24 será o Germano. Então, eu estava dizendo que esse é o terceiro evento nessa área de trânsito. Nós tivemos lá no início do ano, em abril, se não me engano, no prédio da Mútua, na sala da Mútua, o nosso curso de gestão de trânsito. Tivemos também um seminário em junho, Cidades em Trânsito, e agora esse último seminário aí, Gestão de Trânsito e Transporte, que vai tratar de um assunto que a gente é o nosso caos do dia a dia. E pós-pandemia, parece que as pessoas ficaram mais impacientes. Então, o nosso trânsito está cada vez mais piorando. E essa troca de ideias com pessoas renomadas, conhecedores do assunto, e as pessoas que trabalham no dia a dia, é muito interessante para a gente criar alternativa e melhorar o nosso trânsito. Quero agradecer aí a presença de todos e um bom seminário aí. Obrigado. Bom dia a todos. E é um prazer de ter uma plateia tão seleta e, pelo jeito, bem diversificada também do ponto de vista de formação, de profissionais. Eu gostei da apresentação do João Otávio, porque ele
quando ele falou um pouco de trânsito, e mostra como o trânsito é, ao mesmo tempo, faz parte do cotidiano de cada um de nós, mas, ao mesmo tempo, como ele é desconhecido de cada um de nós. É impressionante como a gente vive 24 horas por dia no trânsito e ignora tantas coisas importantes, certo? Que poderiam não só nos beneficiar individualmente, como a família, como os colegas, como o pessoal do mesmo prédio, como o pessoal da mesma rua, o pessoal do mesmo bairro, da cidade, do estado e por aí vai. Então, eu tinha proposto ao João Otávio de fazer uma visão geral sobre a problemática do trânsito e talvez até deva reformular um pouquinho a proposta e dizer o seguinte: vamos fazer uma conversa realmente, um diálogo que será entre nós aqui, que estamos em São Leopoldo, mas ao mesmo tempo com aqueles todos que estão pelo Brasil afora, que a gente não sabe exatamente nem quantos, nem onde estão. Mas, de qualquer maneira, temos como elo comum o interesse pelo trânsito. Então, a ideia foi que eu tinha proposto ao João Otávio. Nós passamos praticamente três anos aí trancados dentro de casa, não tivemos praticamente eventos, os eventos eram todos online, e a possibilidade de fazer um mano a mano, um olho no olho, uma conversa realmente, um diálogo ao vivo, ela é extraordinária. Eu mesmo digo sempre que faz o quê? 3 anos que eu não saio de casa, parece um relógio cuco ali, que só saía de vez em quando permitia, porque a pandemia não deixava. E essa é a primeira vez que eu estou saindo realmente para uma palestra pública e para discutir trânsito. A minha proposta, então, era dar uma ideia dos grandes desafios e gostaria de levantar desde já um desafio para o Germano, que vai ser o próximo presidente aqui da entidade e que vai até 2024, de lembrar uma grande agenda que possivelmente, eu não sei se já faz parte da agenda dele, mas deverá fazer parte da agenda dele, que é quando esta cidade de São Leopoldo comemora 200 anos da colonização alemã no Brasil. Eu tenho um slide específico sobre isso, falando sobre trânsito, mas eu acho que não é um desafio apenas para o trânsito, é um desafio para toda a sociedade e para todos os segmentos da sociedade. E acho que a entidade de engenheiros e arquitetos tem um papel relevante nisso. Eu não sei como é que vocês estão envolvidos até hoje na organização dos festejos dos 200 anos, mas tenho certeza de que vocês podem ter uma contribuição muito grande para isso, certo? Afinal de contas, trata-se de uma categoria líder do Brasil, um segmento da sociedade de extraordinária importância, que conhece muito do desenvolvimento do país, do desenvolvimento social do país, e que pode realmente, se for para o papel, se for desafiado, se for para a briga realmente, pode ter uma contribuição muito grande para elevar não só a cidade de São Leopoldo, mas o Estado como um todo, o país como um todo, que ganha muito com isso. Então, fica desde já provocado, certo? E se quiser, depois nos palpites, o meu endereço, o meu telefone estará à disposição para trocar ideias com vocês. Pode trocar o slide? Eu tinha me proposto a falar um pouquinho para vocês, e de repente para todo o pessoal que está nos escutando, nos vendo fora, dar uma ideia do que foi o trânsito nos últimos anos, nas últimas décadas, falar da primeira década mundial de ações de segurança no trânsito. É possível até que muitos de vocês não estejam bem identificados o que era essa década de trânsito. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Mostrar como ela foi enfrentada no Brasil, como foi enfrentada no Rio Grande do Sul, mostrando um pouco do trânsito gaúcho, qual foi o desenvolvimento que teve.
em São Leopoldo, que, afinal de contas, está na foto e precisa mostrar realmente qual foi o seu papel. E aí falar um pouquinho sobre aquilo que eu entendo sejam os desafios para 2030, ou quem sabe para 2050, porque eu acho que o grande desafio da sociedade de hoje é pensar maior, é pensar grande, é pensar lá na frente. Não é pensar na próxima eleição, mas pensar na próxima geração. Quer dizer, ter certeza de que o que estamos construindo hoje não é o ideal para nós, mas é o melhor que nós podemos oferecer aos nossos filhos e netos. Acho que esse deve ser o grande legado, a grande missão que cada um de nós tem para poder tocar bem as suas atividades. Vou mostrar um vídeo que me parece interessante, que eu não sei como é que nós vamos nos entender aqui, mas o Alexandre já deve ter visto isso e já deve saber como funciona. E depois falar um pouquinho sobre São Leopoldo 2024, que me parece um belo de um desafio e que eu acho, por favor, e que eu acho que realmente a cidade precisa estar não só bem preparada, mas realmente saber tirar proveito dessa oportunidade. Porque a questão não é só de comemorar, mas aproveitar a oportunidade para deixar um legado para o futuro. E se nós perdermos essa oportunidade, 200 anos só daqui a 200 anos. E aí nós não estamos aqui para contar história nenhuma. Eu botei perguntas no final, mas nada importa, não tem nenhuma importância se vocês interromperem no meio da apresentação, levantarem a mão e perguntarem se muitos não são realmente do setor. Quantos são do trânsito de vocês aqui dentro? Quem é que tem ligação com o trânsito direta com você, dos que estão aqui? Tem uma meia dúzia de 10 ou 12, então já está bom também. Mas estejam à vontade para inquirir, para questionar, para fazer qualquer tipo de pergunta. Ok. Então, eu estou meio com a garganta meio pifando assim, espero que não tenha muito problema, não. Depois de um golinho d'água, tudo bem. Aqui vocês têm uma ideia do que foi uma boa fotografia do que foi o trânsito brasileiro nos últimos 30 anos. Certo? Se nós vamos dizer o seguinte, o trânsito brasileiro, primeiro fazer uma... Obrigado, Jeff. O trânsito brasileiro realmente não é uma prioridade nesse país. E isso é mais do que lamentável. O João Otávio até falou da escolha do secretário de trânsito dos municípios, que é uma escolha feita, infelizmente, com base num viés político, muitas vezes sem um primor técnico, não é uma escolha técnica, e isso faz com que, eventualmente, o trânsito tenha os seus problemas de desenvolvimento. O ideal é que nós pensemos o seguinte, nos últimos 30 anos, o trânsito se tornou um assunto de saúde pública. Antigamente, se você olhar hoje o mapa do Brasil, a divisão por DETRANS, você vai ver que, na maioria dos estados brasileiros, nós temos o trânsito na mão de secretarias de segurança pública, secretaria de justiça, eventualmente de obras e coisas assim, certo? E geralmente é um advogado, é um militar, é uma pessoa mais ligada à área da justiça, tocando os assuntos de trânsito. De uma forma geral, o trânsito ainda é visto, infelizmente, como um assunto policial no Brasil, quando, na verdade, nós deveríamos olhar do ponto de vista da saúde pública, certo? Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos falando de um setor que custa mais de 500 bilhões de dólares para os municípios, para os países, certo? E essa dinheirama toda
essa matança toda, nós matamos 1.300.000 pessoas por ano no mundo, certo? E nós estamos tratando como um problema de polícia e não como um problema de saúde pública. O problema da saúde mental hoje em dia no país e no mundo todo, ele é de extrema prioridade. E, infelizmente, por força da formação daqueles que conduzem o trânsito, isso acaba não tendo a prioridade que merece. Então, vejam, eu estou falando de saúde pública para um pessoal que é mais ligado à engenharia, arquitetura, tudo mais, mas isso acho que deve ser muito bom para vocês, muito proveitoso para vocês, porque amanhã ou depois vocês vão poder influenciar também a escolha de um próximo secretário municipal de trânsito, de um secretário estadual, ou pelo menos ter influência dentro da política de trânsito. A política, o caos do trânsito que o presidente o José, né, se referiu há pouco, na verdade, não é só uma questão de nós não temos educação. Não, nós não temos educação, nós não temos cultura de segurança, que é uma coisa muito importante, e os engenheiros sabem muito bem o que significa cultura de segurança. Eu não estou falando de cultura de segurança no trânsito, estou falando de cultura de segurança, ponto. Porque se você tiver cultura de segurança, você não precisa de segurança no trânsito, não precisa de segurança na escola, ou em casa, onde quer que seja. O quanto você tem de conceito de responsabilidade para com a segurança faz com que você possa ser uma pessoa segura e ter e oferecer segurança à sua família, ao seu grupo de amigos, à sua escola, ao seu clube, enfim, a todo mundo. Então, por isso me parece que o papel de engenheiros, de arquitetos, ou de professores, ou de agentes de trânsito, ele é muito importante, dominando cada vez mais as questões de segurança no trânsito. Vejo que em 86, eu coloco 86 aqui, porque foi provavelmente o ano em que o país despertou para a segurança do trânsito no Brasil. Foi um ano em que o país tinha 27.300, teve 27.300 mortos, certo? Mas foi o ano em que, pela primeira vez, um órgão do governo brasileiro, ele criou um documento que se chamava Acidentes de Tráfego no Brasil. Vejam, 1986, um flagelo nacional evitável. Já se chamava atenção há mais de 30 anos atrás para esse problema. E até hoje nós não conseguimos dominá-lo. Então, a partir dali, realmente, o país começou a despertar para essa questão. Eu tive a felicidade, na época eu era gerente de comunicação da Volvo, da fábrica de ônibus e de caminhões lá em Curitiba, e, alertado por isso, eu tive a oportunidade de sugerir à Volvo de criar o programa Volvo de Segurança no Trânsito, que se tornou uma espécie de porta-voz da sociedade para acordar o país para a violência no trânsito e fazer alguma coisa. Esse programa tornou-se realmente muito grande, virou a grande referência nacional e realmente mexeu, trouxe essa informação para a sociedade brasileira. Em 98, o número de mortes já tinha aumentado para 30 mil, quase 31 mil. Por que eu coloquei 98? Porque 98 foi o ano em que nós promulgamos o Código de Trânsito Brasileiro que está valendo hoje, certo? Qual foi o grande mérito dele? Primeiro, que deu uma organizada no trânsito de uma forma geral, uniu várias partes que estavam realmente meio separadas e deu um susto na turma, nos motoristas, com o valor das multas. Foi a partir daí que realmente uma grande parte da sociedade brasileira começou a usar cinto de segurança, começou a respeitar um pouco mais velocidade, começou um pouco mais a não furar o sinal de trânsito, como as sinaleiras, como
a gente fazia normalmente, enfim, onde o trânsito começou a mostrar que queria tomar um pouco jeito. Mas como tudo no Brasil, infelizmente, no Brasil nós temos essas coisas de leis que pegam e leis que não pegam, e o Código também pegou, digamos, pela metade, um pouquinho mais, mas ficou também devendo muito ainda. Tanto é que os números depois eles foram para baixo e para cima. No ano 2000, aí os números já estavam um pouco melhores, mas vocês vejam que em 2005 e 2010 eles deram uma subida realmente muito grande, porque aconteceu exatamente isso. A turma viu que aquela pressão toda não era para valer, que podia beber um pouquinho, que podia dirigir como quisesse, e a coisa foi para o saco. Depois tentamos melhorar e realmente, a partir agora dos últimos anos, nós temos dado sinais de melhora. Mas é uma melhora ainda muito tímida, comparada com aquela que nós efetivamente precisaríamos. O Brasil estava já, em 2020, no final da primeira década mundial de ações de trânsito. E isso realmente pode mostrar, puxa, houve se nós considerarmos que nós tivemos 27.086 e tivemos 32 mil em 2020, dizer, puxa, se comparar, se levarmos em consideração que aumentou a frota, barbaridade, aumentou, praticamente dobrou nesse período a frota brasileira de veículos, e a população cresceu mais da metade, nós podemos dizer, então, houve uma melhora. Houve uma melhora, mas não houve uma melhora suficiente. Quer dizer, melhoramos bastante, mas não o bastante. Então, continuamos devendo. Nós chegamos à meta da segunda década mundial, era de reduzir em 50% o número de fatalidades no trânsito. Chegamos a 30 e poucos por cento. Quer dizer, foi bom, mas deveria ter sido muito melhor. E aí tem uma série de responsabilidades divididas por quem não fez a sua parte e que realmente seria uma lista meio longa para a gente desenvolver. Saiu a imagem. No ano passado, nós tivemos 29.211. Aparentemente, nós estamos numa curva decrescente no país, certo? Mas isso não significa que o nosso trânsito esteja realmente já apontando para um final feliz. Isso deve significar, isso sim, que nós temos sim que cuidar muito, fazer um esforço muito grande no sentido de levar o país para onde a sociedade quer, para onde a sociedade precisa. Só um ponto em relação ao que o João Otávio falou. Quando a gente fala de que trânsito não é prioridade, é importante levantar que não é que o trânsito não seja importante para o país, mas o governo, quando eu falo de governo federal, estadual, municipal, de uma forma geral, não elege o trânsito como segurança. A eleição do próprio diretor de trânsito da cidade, que o João Otávio se referiu no começo, dá uma ideia da desimportância que o trânsito tem. Então, realmente, nós, como sociedade, precisamos estar mais atentos a isso para pressionar as autoridades, as lideranças, a colocar no lugar certo as pessoas certas. Uma vez eu moro em Curitiba, e Curitiba é tida como uma cidade boa, uma cidade modelo, tudo mais e tal. E eu fui fazer uma palestra em Fortaleza, e era um auditório grande, 450 pessoas de todo o Nordeste do país, de todo o país. E eu disse no meio da palestra que o trânsito de Curitiba estava apresentando sinais de fadiga. E aí uma pessoa lá no final da palestra me perguntou: Sr. Jota, o que o senhor quer dizer com sinais de fadiga? Onde é que Curitiba errou no trânsito? E eu disse para ele: olha, eu não vou dizer dia e hora em que Curitiba errou, mas a resposta que eu vou te dar serve
para Fortaleza, para Ijuí, para Novo Hamburgo, para São Leopoldo ou para Feira de Santana. Basta olhar, vejam a resposta que eu dei, basta olhar no espelho retrovisor da cidade. Quando é que a cidade começou a substituir os técnicos pelos políticos, e você vai começar a ver onde é que a cidade começou a mostrar problemas. Este, infelizmente, é o grande problema brasileiro. O prefeito da cidade tem como grande missão cuidar da reeleição e não cuidar da próxima geração. Por isso que ele não tem um compromisso de pensar o trânsito como um grande guarda-chuva que, no final da coisa, vai ajudar a saúde da cidade, a saúde da população. Ele está pensando na próxima eleição, ele está pensando em como ajudar os seus partidos, como ajudar os seus políticos, os seus suportes. E por isso nós estamos nessa ladainha que não acaba nunca e que um dia espera-se possa melhorar. Então, realmente, nós temos aí, esse talvez seja um dos maiores desafios que o trânsito brasileiro tem em todos os níveis, federal, estadual, municipal, certo? Para poder chegar bem nesse tal de futuro que vai chegar para todo mundo. Pode passar. Isso aqui é o Rio Grande do Sul. Obviamente que vocês reconhecem bem o mapa do estado de vocês. E eu não vou encher vocês com esses números todos aqui, porque, de verdade, no Brasil, nós não damos tanta bola assim para estatísticas e tudo mais. Mas, se eventualmente vocês tiverem uma ideia, essa apresentação vai ficar aqui com o pessoal do João Otávio, com o pessoal da Associação dos Engenheiros. Se alguém de vocês quiser depois uma cópia, ou até me contatar, no último slide eu ponho o meu endereço, está mais do que à disposição. Aí vejo que o Rio Grande do Sul tampouco, acompanhando o Brasil, tampouco atingiu a meta da primeira década mundial. Em 2011, ele tinha registrado 2.038 mortos, certo? E em 2020, ele estava com 1.624. Quer dizer, teve um progresso? Teve. Foi suficiente? Definitivamente não. Eu acho que, quando eu digo isso, eu gostaria que cada um de vocês entendesse que vocês não são diretamente responsáveis por isso, mas todos nós, coletivamente, deveríamos nos sentir um pouco agredidos por esse tipo de informação e de entender que tipo de papel nós, como cidadãos, temos dentro desse tipo de resultado. Porque, obviamente, aqui está o nosso comportamento, aqui está a nossa atuação em defesa do trânsito, aqui está a maneira como nós enxergamos o trânsito e como nós achamos um jeitinho, porque eu sou engenheiro, ou porque eu sou professor, ou porque eu sou médico, e que posso, eventualmente, usar uma exceção. Então, realmente, é um trabalho que eu acho que um trabalho de reflexão que a gente precisaria fazer. O próximo. Aqui, só para listar para vocês, uma ideia do placar do Campeonato Gaúcho de Segurança no Trânsito do ano passado. Peguei 11 cidades do estado aqui do Rio Grande do Sul, a fonte é o Detran do Rio Grande do Sul. Qual é o número de fatalidades no trânsito que tivemos no ano passado? E aqui estão listadas as 11 cidades. Não são necessariamente pela ordem as maiores do Rio Grande do Sul, mas estão certamente entre as maiores, certo? E, obviamente, que eu fiz questão de incluir São Leopoldo, que é a 11ª cidade do estado, certo? E que teve 24 mortos no ano passado. A sensação que eu tenho talvez mais horas de palestra como essa pelo Brasil afora do que o Santo Padre de Missa, eu acho. Se eu perguntar para 100% nas cidades onde eu conversei com a sociedade, qual é o número de mortos e de feridos da cidade onde você está, onde estamos, certo? No ano passado, ou na década, eu tenho certeza absoluta de
que a maioria absoluta não saberá responder. Isso dá uma boa ideia da desimportância que nós, como sociedade, damos ao trânsito também. Quer dizer, se nós não tivermos esse número na cabeça, se não tivermos uma meta que nós temos que cumprir, que meta que nós vamos poder chegar um dia nesse país? Nós temos quantos... Eu estou vendo que deve ter uma turma aí que é pessoal da guarda, do trânsito aqui, de agentes aqui de São Leopoldo. Eu vou pelo Brasil afora e está cheio de entidades dizendo: o que você faz? Eu trabalho para salvar vítimas no trânsito. Eu trabalho... Isso você vai ver pelo Brasil todo. Agora, se você perguntar, ok, quantos morrem aqui na sua cidade? Eu não sei, mas deve ser alguma coisa por aí. Então, como é que você vai fazer um trabalho efetivo, certo, para atingir uma determinada meta, se você não sabe em que momento você está? Óbvio que isso não vai certamente funcionar. Por isso, a necessidade de termos números, de saber qual é o tamanho de São Leopoldo dentro do contexto estadual. Qual é o objetivo que São Leopoldo tem para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, certo? Onde é que estão os problemas, onde é que estão as soluções? Então, identificar isso. E aí não importa se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é professor, se você é médico. Cada um tem um papel a desenvolver dentro disso. Pode passar. Eu procurei mostrar aqui também um pouco do desenvolvimento das mortes no trânsito em São Leopoldo. A fonte é o DataSUS do Ministério da Saúde. Quando se diz DataSUS, Ministério da Saúde, eu quero dizer que a fonte original dessa informação é a Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo. Por quê? Porque a Secretaria Municipal de Saúde tem a obrigação funcional de checar cada morte na cidade e de reportar à Secretaria Estadual de Saúde, que, por sua vez, manda a informação para o CERPO e que aí é consolidada dentro de uma análise geral. Quer dizer, o número de mortos em São Leopoldo, de 2010 a 2020, foi a 377 mortes. Tenho a sensação de que isso pode ser uma super novidade para vocês, certo? Isso é muito, isso é pouco, seja a resposta que você queira dar, isso é inaceitável, certo? Quer dizer, por quê? Porque muito provavelmente, desses 377, talvez a totalidade poderia ser salva, se nós tivéssemos um comportamento melhor, se nós tivéssemos um trânsito melhor organizado. Um trânsito que é desorganizado porque nós todos fazemos parte desse trânsito e não nos comportamos adequadamente. Por isso eu levanto a bola de volta. Não importa se estamos falando para engenheiros, para arquitetos ou para quem quer que seja, certo? Cada um de nós tem a sua responsabilidade dentro disso. Ok. A pandemia trouxe um monte de problemas, nos botou de joelho no mundo todo e realmente provocou grandes problemas para a sociedade no mundo todo. Mas trouxe algumas soluções também. Quer dizer, junto com os grandes problemas, tem as grandes oportunidades, certo? O que nós estamos fazendo hoje aqui é usando uma dessas alternativas, que é a transmissão online, que é a possibilidade de conversarmos. Provavelmente tem gente em Vitória da Conquista, na Bahia, ou no estado do Pará, ou quem sabe lá para Palmeiras das Missões, nos vendo nesse mesmo momento que estamos aqui em São Leopoldo. E isso realmente é uma coisa maravilhosa, certo? Então, que é a vantagem do trabalho remoto. Aqui à esquerda eu listei algumas vantagens, certo? E à direita, as vantagens que poderiam ter sido melhor aproveitadas na década. A mobilidade foi boa no começo da pandemia,
mas depois acabou decrescendo o interesse. O pessoal da bicicleta, no começo, aproveitou bem, certo? Mas depois também reduziu a intensidade do trabalho. Os eventos pararam, mas logo depois descobriu-se o remoto, e aí a coisa voltou. E eu acho que nunca houve tantos eventos de trânsito pelo Brasil como durante a pandemia, o que significa que foi uma boa solução. As estatísticas baixaram no começo da pandemia, mas logo depois voltou outra vez, quer dizer, na hora que a turma viu que não era para valer. A primeira década ajudou um pouco, e a segunda desafia a sociedade a conseguir mais 50% de redução de vítimas. Tivemos um incremento da tecnologia muito grande e que realmente ajudou não só esses tipos de eventos ou quaisquer eventos para poder fazer esse tipo de trabalho. Aqui embaixo nós temos o governo que não aproveitou direito as oportunidades que apareceram na pandemia, e essa palavra chamada futuro, que está presente, cada vez mais presente no dia a dia de hoje, infelizmente ainda não ganhou o contorno que eu acho que a gente poderia ganhar. A mobilidade a pé ganhou um certo impulso, mas depois perdeu. Hoje, infelizmente, o andar a pé não é mais tão praticado quanto era antes. A mesma coisa a bicicleta. Os sinistros, que são os acidentes de trânsito, voltaram. O trânsito continua caótico. Em alguns lugares melhorou, em outros não ainda. Nós temos uma meia dúzia de 6 ou 8 cidades brasileiras que realmente aproveitaram bem a oportunidade da década para plantar para o futuro, para melhorar as suas estruturas, e realmente eu acho que vão conseguir fazer bons trabalhos à frente. Mas isso não vale, infelizmente, para todos. O problema dos coletivos eu quero falar de transporte de massa. Este foi o grande problema da pandemia. A sociedade tinha medo de pegar ônibus, ou aqueles que não tinham opção, não tiveram opção. Mas quem teve opção foi de bicicleta, foi a pé, foi de carona, foi do jeito que pôde, para evitar a possibilidade do contágio nos ônibus. A polarização política realmente fez um mal muito grande ao país. Quer dizer, se você pensa diferente de mim, você não presta, você não tem informação, e aí, nossa senhora, e não importa o lado. Isso trouxe realmente muitos problemas, inclusive no trânsito. Porque se você é num trânsito de um determinado partido, esse trânsito está errado, esse trânsito está na contramão. E isso realmente não é uma maneira de lidar com possíveis soluções. O governo foi na mesma toada, as multas voltaram a ser um grande problema e deram margem para a famosa grita da indústria da multa no Brasil, como se houvesse indústria da multa e não houvesse a indústria da infração. Quer dizer, só existe multa porque existe infração, porque do contrário, obviamente, que não existiria. E realmente eu acho que o tema de futuro ele ganha um lugar muito especial nessa discussão, porque por que falar de futuro? Porque é lá que nós vamos morar. Ou se não for lá que nós vamos morar, é lá onde nossos filhos e netos vão morar. E quanto mais nós cuidarmos do lugar onde eles vão morar, tanto melhor nós podemos realmente deixar como legado para a futura sociedade. Uma pergunta que se faz é: quais são esses desafios para 2030? Por que eu falo de 2030? Falo de 2030 porque ele é o marco final da segunda década mundial de ações de trânsito. Eu esqueci de falar. A primeira década mundial de ações de trânsito, que foi de 2011 a 2020, foi comandada pela
Organização das Nações Unidas e coordenada executivamente pela Organização Mundial da Saúde, sediada em Genebra. Por que a saúde está comandando uma década mundial de trânsito? Porque é um problema de saúde pública, como eu expliquei para vocês. Agora, nós não estamos cuidando de trânsito, nós não estamos cuidando de saúde por uma questão patriótica, por uma questão de que isso é bonito politicamente falando. Nós estamos falando de grana, nós estamos falando de 500 bilhões de dólares por ano. Imagine, e tem um detalhe importante, deste 1.350.000 mortos por ano, certo? Mais de 90% deles são em países de baixa renda, Brasil no meio. Então, vocês imaginem o PIB de um país como o Brasil, ponha 1,5% do PIB brasileiro, que é de quanto? 3 trilhões e alguma coisa por aí afora. Ponha 1%, 1,5% para ajudar o trânsito, ou para construir casas, ou para construir escolas, ou para construir hospitais, certo? E vejam o quanto esse país pode melhorar. Por isso, de volta à conversa, não faz sentido que arquitetos, engenheiros, professores, médicos não se envolvam nessa batalha. Essa é uma batalha que diz respeito a todos nós. Então, realmente, nós precisamos estar atentos a isso. Então, quando se fala de 500 bilhões de dólares, nós estamos dando 500 bilhões de razões para nos preocuparmos com o trânsito, para tentarmos melhorar isso, certo? Quanto menos países estiverem sofrendo com o trânsito, mais a sociedade mundial vai melhorar. A pandemia está ensinando isso. Nós só vamos acabar com a pandemia quando nós conseguirmos exterminar por completo. Não basta dizer, não, na cidade nós eliminamos, na periferia ainda tem um pouco. Enquanto tiver na periferia, vai ter na cidade como um todo. Enquanto tiver num determinado país pobre, vai ter no mundo como um todo. De maneiras que, de volta, a responsabilidade é de cada um de nós. Agora, o importante é que, nós estamos falando do grande desafio que é baixar 50% de mortos até 2030. Podemos isso? Bom, na primeira década chegamos a 34, 30 e poucos aí, certo? Podemos chegar? Podemos. Temos condições, temos dinheiro, temos conhecimento, temos gente capacitada para isso, falta vontade política. Este é o grande produto em falta nos supermercados brasileiros, certo? Os políticos não acham que trânsito dá voto, não querem fazer grandes programas de trânsito, porque não vai ultrapassar a posse deles, o período de gestão dele do trânsito, e vai deixar para, eventualmente, um adversário lá na frente. Então, realmente, nós temos uma questão de mentalidade muito complicada para isso. Mas nós temos condições e nós estamos prontos para decolar. Nós tivemos uma gestão, que está terminando agora, que não só não ajudou o trânsito, como remou contra. Como fez uma série de medidas que foram realmente contrárias à segurança no trânsito. Então, espera-se que nós tenhamos condições de realmente decolar para rumo a 2030. O que precisa? Uma liderança. Esse não é um problema nacional, este não é um problema estadual, este não é um problema municipal. Às vezes não é nem um problema de bairro até. Falta, às vezes, uma pessoa que não precisa ser um doutor, basta que tenha capacidade de liderança, basta que tenha capacidade de negociar, de discutir, de apresentar, de defender ideias, certo? E realmente isso é o que está faltando muito no país. Segurança no trânsito é um processo.
Nós temos que entender que isso demora, que isso é um trabalho paciente, que é um trabalho penoso, que é um trabalho difícil, e que, por isso, tem que usar criatividade para poder chegar lá. Então, o que nós precisamos é de uma liderança que seja capaz de enxergar muito mais além. Por isso, o desafio de pensar em São Leopoldo para 2050, para 2000 lá na frente. Como é que será a cidade? Como será São Leopoldo daqui a 20, a 30, a 50 anos? É possível fazer um desenho visionário dessa cidade? Claro que é. E se é possível fazer para São Leopoldo, por que não será para Novo Hamburgo, ou para Porto Alegre, ou para Ijuí, ou para o que quer que seja em todo o Brasil? Na verdade, o que nos falta é vontade política, uma liderança e um grupo capaz de pensar, capaz de desenhar, capaz de colocar no papel quais são as premissas básicas que podem levar uma cidade, um estado, uma região a ter um desenvolvimento tão maior. É uma coisa difícil? É porque nós não temos prática disso. E realmente nós temos que começar. E para começar, nós temos que ir tateando, temos que ir aprendendo uns com os outros, nos unindo, trabalhando, discutindo ideias e levando a coisa adiante. O Brasil, de qualquer forma, precisa fazer parte do que eu chamo aqui de pelotão de frente do trânsito. O que eu chamo de pelotão de frente de trânsito? São os países que têm índices de fatalidade muito menores, muito menores. Onde é que nós estamos no Brasil hoje? No Brasil, hoje, morrem em torno de 20 pessoas por grupo de 100 mil habitantes. Isso é muito ou é pouco? Tem país africano que mata 35 até 40. Mas tem país desenvolvido, os escandinavos, por exemplo, onde morrem menos de 3 por ano. E nós matamos 20. Só para dar uma ideia de onde é que nós estamos nesse campeonato mundial de acidentalidade no trânsito. E isso é certamente um grande desafio. Entender que nós, por falta de vontade política, por falta de maior empenho, por falta de liderança, por falta de nos jogarmos, de nos atirarmos contra esse tipo de trabalho, estamos na situação que estamos. Então, precisamos melhorar, precisamos de um plano. Não é uma coisa tão difícil, mas nós sabemos no Brasil, nós sabemos fazer um plano de longo prazo. Nós já aprendemos isso. Quando eu comecei no trânsito, há 30 anos atrás, para que vocês tenham uma ideia, acidente de trânsito há mais de 30 anos era notícia de coluna policial, ponto. Nós começamos a trabalhar, a mostrar à imprensa que o trânsito podia ser uma grande pauta, podia ser uma coisa realmente maravilhosa, e hoje nós temos o fantástico dar espaços grandes. Os grandes telejornais dão espaços praticamente diários ao trânsito e tal. Isso é sinal de que ele cresceu na agenda popular. Isso é sinal... Eu morei durante 4 anos na Suíça e fiz uma vez uma entrevista com o Jack Stewart, que foi um grande piloto da Fórmula 1, e ele falou das vindas que ele teve já em São Paulo, e me falou muito mal do trânsito de São Paulo, do comportamento dos brasileiros. E eu perguntei para ele, na sua opinião, o que é educação para o trânsito? E a resposta que ele me deu, ele disse, educação para o trânsito era o que eu discutia com o meu pai e com a minha mãe na sala de jantar sobre o caminho da escola da manhã seguinte. Significa o que é isso? Que segurança no trânsito, educação para o trânsito, devem fazer parte do nosso café da manhã, almoço e jantar da sociedade.
Está certo que hoje em dia a sociedade já nem toma café da manhã, nem almoça, nem janta juntos. Mas, de qualquer maneira, a ideia serve para dizer qual é o papel da segurança no trânsito, da educação para o trânsito, dentro de um contexto maior. Então, esse é realmente o nosso grande desafio. Nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de um plano, nós precisamos de recursos que não são extraordinários, certo? E que podem ajudar e muito. Para diminuir o número de vítimas. Pode mudar? Eu tenho uma pergunta, eu não sei se, como vocês não são de trânsito, ou uma boa parte não é, de repente até não conhecem. Mas esse vídeo que eu vou mostrar, ele é certamente um dos vídeos campeões em campanhas de segurança no trânsito. Ele foi produzido pelo estado da Nova Gales do Sul, na Austrália, e mostra como a sociedade é desinformada sobre assuntos de trânsito. Isso se vale para Nova Gales do Sul, isso vale para São Leopoldo, para Porto Alegre, para Vitória, para Salvador, para qualquer cidade. Prestem atenção. Well, I'm not sure, to be honest with you, but I knew it used to be around 600, but I suspect it's around 300 now, 300 or 400. About 250 to 300. It'd be in the thousands. 400 to 500 people a year. I'd say it'd be less than 100. 2,000? It'd have to be in the hundreds. It'd be at least one a week, I would say. I think when people drink and drive, and also fatigue. Speeding, drink driving. I honestly think the leading causes of car crashes may be actually kids being on their phones and not actually watching the roads itself. Complacency, I'd say. Tiredness. Distraction. From drinking, just speeding, but definitely taking risks. I really doubt that. The reality is that you're dealing with the most imperfect of things, that is human beings and their reaction to things. So I doubt that will ever be the case. In an ideal world, right? I'd like to think so, but no, I can't see that. It'd be fantastic to see a day when there were no fatalities. I think it's possible, but I think people need to switch on when they get in their cars. A lot would have to change, I think, but hopefully one day. I think if you could go through a year where there were less than 100 fatalities. I think that's a very difficult question to answer. 100 maybe? Maybe well within 50. Well, a number to aim towards would probably be below 200 a year would be a start. Oh my goodness, absolutely none. Zero. Zero. That's fair. Absolutely zero. Zero. Oh, nil, obviously. None. Zero. 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 I think zero tolerance for fatalities is everyone's ideal outcome, right? The goal should be zero, yeah, for everyone. If you could get it, that'd be awesome. It should be zero for New South Wales as well. The goal should be zero, yeah. Definitely, yeah. I think there's no acceptable number. I think zero is the only acceptable number. É por isso que nós estamos, desde 1998, quando começou um grande projeto na Suécia, chamado Visão Zero, trabalhando para zerar o número de fatalidades no trânsito. Aí as pessoas, no início do programa sueco, achavam que os suecos tinham ficado malucos em imaginar um trânsito com fatalidade zero no trânsito. Naquela oportunidade, em 98, eles tinham 600 mortos por ano. No ano, eles estavam abaixo de 250. E a ideia deles é de ir baixando, vai ficando cada vez mais difícil, mas eles estão caminhando para o zero. Então nós vamos dizer assim, mas nós não vamos nunca chegar aqui. Nós podemos demorar mais,
certo? Mas nós temos que ter esse objetivo. Quer dizer, nós temos que eliminar esses 24 cidadãos de São Leopoldo que morrem no trânsito, que a cada ano morram menos, até que um dia a gente consiga zerar, certo? Vai ser possível isso? Depende de mim, de você, de cada um de nós, certo? O que cada um de nós puder fazer vai ajudar a contribuir isso. Não importa qual é a nossa profissão, qual é a nossa ocupação e como nós poderemos ajudar. De alguma forma, nós podemos ajudar. Quer uma ideia de como podemos ajudar? Vamos lá, o próximo. São Leopoldo, 2024, certo? 200 anos da imigração alemã no Brasil. O que o trânsito tem com isso? Tudo. Simplesmente tudo, certo? Que trânsito nós vamos mostrar aos gaúchos e ao mundo daqui a 2 anos? Como é que nós podemos ir melhorando paulatinamente o trânsito de São Leopoldo, certo? Para chegar em 2024 melhor, para chegar a 2030 melhor e para chegar a 2050, certo? Para os nossos netos dizerem, puxa, vovô, vovó, fizeram um trabalho excepcional essa vez. Então, esse me parece que é, Germano, um grande desafio da cidade, independente da função, da ocupação de cada um. O trânsito, eu estive dando uma olhada na organização dos festejos, vi que existe um monte de comitês já formados, eu não sei como é que estão trabalhando para a organização dos 200 anos, mas eu não vi um comitê de trânsito. Possivelmente porque as pessoas do trânsito não se imaginaram dentro de um evento como esse. E tem tudo a ver, tem realmente tudo a ver. Quer dizer, porque o trânsito, de qualquer maneira, estará presente. As pessoas vão se deslocar pela cidade, as pessoas vão usar o trânsito, caótico ou não, que nós tivermos, certo? E nós teremos oportunidades de melhorar. Eu acho que nós temos que, a minha sugestão foi essa, certo? Começar já um grande plano de ação para 2024, que não termina em 2024, mas que vai até onde nós quisermos. 2030, 2040, 2050, sei lá para onde vai. Mas é preciso começar a planejar já. Então, formar uma equipe, fazer um diagnóstico do trânsito local, uma boa fotografia do trânsito, para poder ter uma antevisão do que pode ser o futuro, em 5, em 10, em 15, em 20, ou 30, ou 50 anos, certo? Fazer um programa básico, realmente, para detalhar esse tipo de ação. Recursos adequados não são de assustar. O que vai pintar de oportunidades... Olha, um evento como esse, vejam o quanto a Associação dos Engenheiros e Arquitetos está amealhando como esforço para fazer um evento como esse aqui, para jogar na internet e para mostrar para todo mundo. Tendo como pano de fundo os 200 anos de São Leopoldo, imagine o quanto a cidade não poderá responder à altura, certo? Para fazer de São Leopoldo um grande case, não local, não regional, não estadual, mas brasileiro. Eu tenho certeza de que, se a cidade quiser, se a cidade tiver essa visão de longo prazo, esse olhar distante sobre o que pode ser, não tenho dúvida de que pode fazer um trabalho maravilhoso e tirar um proveito grande para a cidade e para o trânsito. A busca de parceiros é uma coisa que eu já vou mostrar em seguida, que eu acho que é bastante fácil. O que precisa realmente é alguém, de volta, liderar o processo, criar uma comissão de trânsito, começar a detalhar um programa, botar no papel e começar a trabalhar hoje.
Não esperar para 2024, janeiro lá, porque aí o jogo já estará jogado. O bom do jogo é quando você começa a treinar, é quando você começa a ver qual é o time que pode jogar realmente nesse campeonato. A próxima, por favor. Vou dar uma ideia para vocês. Eu uso muito esse slide para falar de algo que provavelmente vocês nunca ouviram falar e muita gente que é ligado à área de trânsito tampouco ouviu falar. Qual é o tamanho da indústria da segurança do trânsito no Brasil? Certo? Quem é que faz parte dessa indústria? Que dinheiro essa indústria tem e de que forma ela pode ajudar o trânsito da cidade? Ora, eu duvido que no Vale dos Sinos nós não tenhamos representantes de todos esses setores, certo? De automóvel, caminhão, tratores, fretamento, turismo, farmacêutica, hospitais, universidades, escolas, enfim, não há um setor desses que esteja mencionado aqui que não tenha representação local aqui e que não possa ser, eventualmente, um parceiro no fomento, no incremento, na ajuda financeira para fazer do programa de 2024 um belo de um programa. Eu tenho um monte de ideias aqui que eu acho que São Leopoldo pode aproveitar muitíssimo bem. Como é 200 anos da colonização alemã, vá atrás do dinheiro dos alemães, que estão cheios de dinheiro para botar pelo mundo afora e que não sabem onde gastar. Nós vamos dar uma bela oportunidade para eles de pensar em investimento. Fazer um programa que se chama Cidades Irmãs no trânsito, por exemplo. Pega uma cidade alemã que tenha um bom exemplo, que pode fazer um belo de um projeto de cooperação, certo? Para criar espaços, para criar desenvolvimento por aqui. Eu cobri, como jornalista esportivo, um campeonato mundial de futebol na Alemanha e vi os trabalhos que foram feitos numa cidade mais bem específica de Gelsenkirchen. O trabalho que foi feito pelo comércio local, para melhorar o comércio local, para melhorar o trânsito da cidade, um trabalho extraordinário. E um trabalho que eles, alemães, sabem fazer, podem fazer, têm dinheiro para fazer e, eventualmente, não sabem onde investir. Pode ser uma bela oportunidade, sem dúvida nenhuma. Enfim, o próximo, por favor. Aqui vocês acham uma forma, tem o meu e-mail aqui, mas eu estou à disposição para discutir com vocês o que quer que seja com isso. Eu já fiz bastante programas como esse pelo Brasil afora. Acho que nós temos aqui uma oportunidade sensacional, única para São Leopoldo, e acho que agora cabe a vocês, ou cabe a São Leopoldo, cabe aos administradores da cidade, às lideranças da cidade, de fazer o seu papel. Muito obrigado aí pela bondade de vocês de não terem dormido durante essa 1 hora, né? E eu estou à disposição para responder alguma pergunta, se vocês tiverem interesse. Perguntas, alguma coisa que possa eventualmente valer a pena discutir agora? Sobre os acidentes de trânsito, quais identificaram as causas, quais são as maiores causas, por exemplo, embriaguez, celular... Sim, velocidade, álcool... Sim, o que ponteia, no caso? Ou seja, se nós vamos fazer uma ordem decrescente, qual é a maior causa, as 3 maiores causas? As maiores causas são as mesmas, praticamente, para São Leopoldo, como para a Feira de Santana. É velocidade, é álcool, é o uso do cinto, manutenção de carros, certo? Coisas que estão associadas ao mau comportamento nosso, porque não temos uma educação básica. Quer dizer, porque eu sou do trânsito, então eu eventualmente posso correr um pouquinho mais. Ou eu posso ir na padaria sem botar o cinto. Ou eu não tenho... não cuido das crianças no meu carro, não boto nas cadeirinhas, tudo mais. Os problemas são exatamente iguais. Agora, a forma de tratar isso é importante entender que hoje os engenheiros sabem melhor do que eu
que hoje no mundo tudo é sistêmico. Quer dizer, então, o que a gente deve entender é que todos esses problemas fazem parte, são peças de um mosaico, certo? Que depois vão complementar, vão fazer um todo. E o que você precisa, então, é elencar os maiores problemas e hierarquizá-los, e estabelecer um plano de combate um por um. Eu acho que, se nós tivermos isso, se nós tivermos uma liderança capaz de mostrar à sociedade quais são os problemas e como eu quero resolvê-los e como eu quero envolver a sociedade nessas ações de combate, eu não tenho dúvida de que vai ter êxito nesse tipo de trabalho. Não, então, assim, eu acho que, bom, eu sou uma ativista da área, né? Menos agora, mas já fui mais. Enfim, e tem algumas coisas assim, o Detran, por exemplo, ele fez um programa Balada Segura, né? Onde ele faz aquele programa de prevenção contra acidentes. E assim, também tem a questão do Uber, né? Que agora, assim, a minha filha é dona de restaurante, assim, ninguém mais vende carro, as pessoas já chegam e já pegam um Uber. Para sair, podem beber à vontade. Eu pergunto, existe algum estudo nesse sentido, assim, qual é o impacto do Uber, né, na questão da diminuição, porque a gente vê que realmente está baixando o número de acidentes, né, infelizmente, né? Então, aquelas manchetes que vinham, assim, daqueles sexta-noite, sábado-à-noite, né, aquelas tragédias, assim, a gente não vê mais. Eu pergunto assim, existe alguma estatística mostrando isso, enfim, que faça essa relação? Olha, certamente isso tem impacto. Eu não me lembro de ter visto um estudo específico dando uma ideia de que graduação de redução de impacto isso teve, mas certamente teve. Se você lembrar, quando nós tivemos a lei seca, que veio no meio do segundo código, nós vimos que o Brasil realmente tomou uma nova posição. Os bares começaram a colocar carros à disposição de clientes, como sua filha, que algumas polícias militares chegaram a criar um serviço de colocar policiais à disposição para levar os que beberam de volta em casa. Eu me lembro que em Minas Gerais tinha um disque-pileque, que eram os caras que iam para o bar e já iam na segurança de que poderiam pedir um auxílio da Polícia Militar para levar o carro para casa. E nós sabemos que isso funcionou. Mas o grande problema do Brasil é isso não é para valer e isso não é para sempre, então eu posso voltar a fazer. Quando a turma começou a ver que realmente não podia fraquejar, podia furar, começou a furar. E, infelizmente, deu no que deu. Quer dizer, nos falta direção, nos falta ação firme, nos falta um plano de comunicação que consiga envolver a sociedade. Acho que esse é um grande ponto. A sua filha poderia ter, se ela fizesse um programa para o restaurante dela, do tipo, sei lá, um convênio com o radiotáxi, com o sistema de táxi da cidade. Quem comer ou beber no meu restaurante tem 5% de desconto para voltar. O táxi vai topar isso, fazer um programa desse, e isso vai ajudar a cidade. Se o restaurante da sua filha fizer isso, provavelmente outros vão fazer do mesmo jeito. Quer dizer, o que nos falta de volta são exemplos bons e que sejam continuados. Acho que esse é o grande nome do problema brasileiro, continuidade. Nós começamos as coisas, mas não continuamos. Eu tenho uma curiosidade, J. Pedro, como é que começou o programa Volvo? Que ele é tudo isso que é mesmo, o senhor falou, né? Ele é tudo isso, como é que ele começou? Olha, desculpe. A Volvo foi fundada em 1917. Os dois engenheiros suecos que criaram o projeto Volvo fizeram uma ata
numa das atas que eu pessoalmente chequei em Gotemburgo, na Suécia, e numa delas dizia o seguinte: veículos são feitos por pessoas e para transportar pessoas. Por isso, devem ser seguros. Isso em 1917, antes da produção dos primeiros veículos Volvo. Quer dizer, eles já tinham segurança na cabeça naquele período. Então, quando começou e quando se desenvolveu o projeto, eles já tinham essa coisa da segurança. Quando eu fui à Suécia na primeira vez, isso foi em 79, eu vi o quanto realmente segurança era importante para a empresa. E, obviamente, que eu percebi o quanto aquilo que era tão importante para a empresa era tão necessário para o Brasil, apesar de que a sociedade brasileira não tinha consciência de que tinha essa necessidade. Aí eu propus a Volvo: vamos fazer esse projeto. E sabe qual foi o elemento? É um detalhe curioso e aparentemente bobinho, mas isso é negócio, isso é business, e isso é válido. Eu mostrei para os suecos, eu disse para os suecos o seguinte: olha aqui, ó, na Suécia, para você fazer um programa de segurança como esse que nós queremos fazer no Brasil, se você fizer isso aqui de investimento, você tem isso aqui de resultado. Por quê? Porque já está tudo feito. Agora, no Brasil, se você fizer isso aqui de investimento, você tem isso aqui de resultado. Porque nada está feito e está tudo por fazer. Um argumento simples, mas que realmente mostrou que, primeiro, a Volvo teria chance de cumprir uma das suas grandes metas, um dos seus grandes objetivos, que era melhorar a segurança. E, segundo, ajudaria o país enormemente. E a Volvo teve um bom sucesso com isso.